Bom dia, garotada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de lição, não é mesmo? Então, antes de começar, vamos orar, combinado? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse lindo dia. Nós queremos te agradecer porque o Senhor criou todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque tudo que existe foi o Senhor que criou. Senhor, fala aos nossos corações. Nos ajude a entender cada vez mais o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu até hoje? Nós estamos aprendendo sobre a criação, não é mesmo? Nós estamos aprendendo que Deus criou todas as coisas. Ele fez tudo o que existe. E vamos lá lembrar, no primeiro dia, o que foi que Deus criou? Sim, a luz, né? Ele separou a luz das trevas. Ele fez a noite e o dia, não é mesmo? E no segundo dia, o que foi que Deus fez? Ele separou as águas do céu. Ele criou os mares, né? Ele separou, fez a divisão entre o céu e as águas. E no terceiro dia, o que foi que Deus criou? As flores. Deus criou as árvores e Ele mandou que elas fossem frutíferas. Ele mandou que elas produzissem muitos frutos, não é mesmo? E no quarto dia, o que foi que Deus criou? O sol, não é? E a lua. Além disso, Ele criou todas as estrelas e deu nome a cada uma delas, não é? E agora, tia, o que mais que Deus criou? Alguém sabe me dizer? Vamos ler na Bíblia, na Palavra de Deus. Então vamos pegar a Bíblia, vamos ler, né, lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 1, a partir do versículo 20. Vamos ler? Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã e o quinto dia. Isso mesmo, olha só o que Deus criou. Os peixes. Deus criou os peixes. Todos os seres viventes que existem lá no mar, que existem lá no rio, foi Deus que criou. Todos os peixes de todas as cores, de todas as formas, todos os seres que vivem no mar, foi Deus que criou. E sabe o que mais que Deus criou? As aves, Deus criou os passarinhos, não é? Também de todas as formas, de todas as cores. Deus criou. Esse aqui, ó, por exemplo, é o João de Barro. Foi Deus que criou o João de Barro. Deus também criou o papagaio, Deus também criou a gaivota, Deus também criou o pintinho, né? O galo, tudo foi Deus que criou. E vocês sabiam que na Bíblia existem alguns exemplos de aves que participaram da história na Bíblia? Nós temos na história de Noé, quando Noé soltou a pomba para ver se já existia terra. Existe também na Bíblia a história de Elias. Vocês sabiam que ele era alimentado por corvos? Elias, ele foi alimentado por corvos. E Jesus, quando foi batizado, uma pomba desceu sobre ele e ali Deus declarou que ele era o Filho de Deus. E teve também mais uma história que a gente pode lembrar, quando Pedro falou que não negaria Cristo. E Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar antes do galo cantar 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Antes da crucificação de Cristo, antes do dia amanhecer e o galo cantar 3 vezes, Pedro negou a Cristo. Olha quantas vezes os pássaros aparecem na Bíblia. Agora eu tenho um outro segredo para contar para vocês. Lá em Mateus 6, versículo 26, Jesus diz uma coisa muito interessante. Vamos ler?
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o que Jesus está falando, que as aves dos céus, que as aves que voam, elas não se preocupam com o que vão comer, elas não se preocupam com o que vão comer durante o dia ou no dia de amanhã. E Deus dá o alimento a elas. Vocês já viram alguma ave sendo agricultor? Não, né? Vocês já viram alguma ave indo para o trabalho para poder comprar comida? Não, né? Deus supre as necessidades delas. E assim, Jesus está falando que nós temos mais valor que as aves e que Deus vai cuidar de nós também, que nós não temos que nos preocupar com isso. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela criação, nós te agradecemos porque o Senhor criou as aves, porque o Senhor criou os passarinhos, porque o Senhor criou os peixinhos e todos os animais que existem no mar e no rio. Obrigada, Senhor, por isso. E, Senhor, queremos te agradecer, porque assim como o Senhor cuida das aves, o Senhor nos diz que nós temos muito mais valor que elas e o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor supre as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por isso. Te louvamos por isso. No nome de Jesus, amém. Então, vamos ler novamente o versículo de Mateus 6, 26? Então, vamos lá. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Amém? E a gente se vê próximo domingo, garotada. Beijo!